O cheiro, a umidade, a mofo e a metal velho ainda me persegue, mesmo agora. Estávamos ali, na cave abafada do lounge obsidiana, um lugar que João Vesperi, o Dom, chamava de escritório. Ou talvez fosse a sua câmara de tortura preferida, quem sabe. Aquele dia não foi para mim, mas o ar estava pesado, denso com uma tensão que eu não via há muito tempo nos seus olhos de aço. João estava de pé, a mão dele a pousar com uma leveza perigosa sobre a cabeça do Pedro, que, coitado, parecia um cão apanhado em flagrante a roubar comida. E eu estava ali, em choque. O Pedro tinha acabado de me expor. Tinha revelado tudo. É verdade, Leonor. A voz de João era um sussurro gelado que fazia os pelos do meu braço arrepiar. Não era raiva. Era algo muito, muito pior. Era a desilusão que sentes quando a tua torre mais forte cai. O homem que matei, o Arthur Luz, é teu pai, certo? O meu coração, que já estava a bater como um pássaro enjaulado, quase parou. Tive um sobressalto que por pouco não me fez vacilar. Olhei para a cara de João. Não havia fúria nos seus olhos. Apenas uma espécie de buraco negro, um vazio absoluto. E ele estava à espera da minha resposta. Podia ter mentido, podia ter tentado inventar uma história, mas a verdade estava ali, exposta como um tabuleiro de xadrez no final de uma partida, sem mais movimentos possíveis. A máscara, aquela que eu tinha usado durante 6 meses, desfez-se por completo. Sim, disse eu, a voz rouca, quase imperceptível. Arthur Luz. João repetiu o nome, saboreando-o como se estivesse a provar veneno. O homem que eu matei. Tu assassinaste-o, corrigiu, e à medida que as palavras saíam, a minha voz ia ganhando força, um rugido abafado. Enterraste-o nas fundações deste edifício, João. E eu sou a filha dele. Os últimos 6 meses, os jogos, a cimeira, a noite na casa de segurança. João perguntou, o olhar a queimar minha alma. E agora? Ana, para quê? Eu vim aqui para te matar, João, disse eu, as lágrimas finalmente a escorrer-me pelo rosto, quentes e salgadas. Vim aqui para destruir o teu império, peça a peça. Queria que sentisses o que eu senti. Queria que perdesses tudo. E agora, perguntou ele, ganhaste? Olhei para o rei de diamante negro que ainda tinha apertado na minha mão, cravando-se na palma da minha mão. O seu peso, de repente, pareceu insuportável. Eu não sei. João riu. Uma risada seca, quebradiça, que doía mais do que um grito. Eu deixei-te entrar. Mostrei-te o meu pescoço. Dei-te o rei negro. Afastou-se, e a dor no seu rosto deu lugar à velha armadura impenetrável do Dom. Pedro, disse João, sem desviar o olhar de mim. Sim, chefe. A voz do Pedro soava agora com uma subserviência fingida, que eu já sabia ser falsa. Limpa a sala, João ordenou. Todos fora, exceto ela. Chefe, ela é perigosa. Eu devia... Fora! O rugido de João ecoou pelas paredes, e a sala, que um minuto antes estava cheia de tensão, esvaziou-se num piscar de olhos. Músicos, empregados de mesa, guardas, todos se dispersaram. Pedro hesitou, lançando-me um olhar carregado de veneno, antes de recuar e fechar as pesadas portas atrás de si. Ficamos João e eu, sozinhos. Como na primeira noite em que ele me convidou para a Torre Vesperi, João caminhou até ao bar. Serviu 2 copos de uísque escocês. Não me ofereceu nenhum. Bebeu-os ambos, um atrás do outro, sem piscar os olhos. Tu queres justiça pelo teu pai, João disse virando-se para mim. Queres um checkmate? Caminhou até a mesa central, onde o tabuleiro antigo de marfim e ébano repousava. O mesmo tabuleiro do nosso primeiro jogo, e com uma calma assustadora, começou a arrumar as peças. João, por favor,
Avancei um passo. Não é tão simples agora. É exatamente tão simples. Ele retorquiu, a voz dura como pedra. A vida é complicada. O xadrez é simples. Preto e branco. Ganhar ou perder. Vida ou morte. Terminou de arrumar o tabuleiro. E então tirou uma arma da cintura, uma elegante 9mm prateada. Colocou-a em cima da mesa, mesmo ao lado do tabuleiro. Senta-te, Leonor, ordenou, usando o meu nome verdadeiro como uma maldição. Sentei-me. Não tinha escolha. Vamos jogar uma última partida, João disse, os olhos vazios. O jogo da morte. Se eu ganhar, a minha voz tremia. Se tu ganhares, João gesticulou para a arma, pegas nisto e acabas o que vieste cá fazer. Metes uma bala no meu coração. Não te vou parar, não vou deixar o Pedro parar-te. Tu sais daqui a rainha de Lisboa. E se eu perder? João inclinou-se para mim, o seu perfume, sândalo e traição, a invadir os meus sentidos. Se tu perderes, sussurrou, eu entrego-te ao Pedro, e ele vai fazer-te desejar ter morrido no ventre. Sentou-se à minha frente, esticou a mão e moveu o seu peão. E4. Olhei para a arma, olhei para o homem que eu amava, o homem que tinha matado o meu pai, o homem que era agora o meu carrasco. Estiquei a minha mão. E5. A partida final tinha começado. O Lounge Obsidiana. Lembro-me da primeira vez que entrei ali, há uns 6 meses. Ou talvez 7, não sei bem. O tempo ali dentro parecia diferente, mais denso, mais lento, como o fumo do charuto que sempre pairava no ar. Aquele cheiro de couro caro, tabaco cubano e... medo. Sim, medo. Era um reino subterrâneo, escavado no subsolo de Alcântara, onde os maiores criminosos de Lisboa vinham dividir os seus impérios sobre copos de uísque de 50 anos. Eu ajustava a gola do meu uniforme. Era apertado, desconfortável, feito para me fazer sentir parte da mobília. Era esse o objetivo. Para homens como João Vesperi, eu não era uma pessoa. Era apenas um par de mãos que servia o gelo, uma silhueta que limpava os cinzeiros. Era invisível, e a invisibilidade era exatamente o que a Ana precisava. Eu tinha memorizado cada movimento dele. As jogadas no tabuleiro, as nuances das suas negociações, os pequenos tiques que revelavam a sua irritação. Eu estava lá para um checkmate que derrubaria todo o submundo, um checkmate que vingaria o meu pai. Mas João, ele pensava que eu era apenas mais uma peça insignificante no seu tabuleiro. Enganava-se. Eu estava ali há uns bons meses, a servir mesas, a ouvir conversas, a recolher pequenos fragmentos de informação. A minha vida antes daquilo, no Alentejo, parecia uma miragem distante. Lembrava-me do sol na cara, do cheiro à terra, das noites estreladas, sem o ruído constante de Lisboa. Às vezes, sentia-me esmagada pela cidade, pela escuridão do lounge, pela constante ameaça que pairava sobre mim. Era como se a minha alma estivesse a definhar, um pouco de cada vez. Mas o fogo da vingança ardia mais forte. Alimentava-me, não me deixava esquecer por que eu estava ali. O meu pai, ele merecia justiça. Lembro-me do primeiro incidente com ele. Ou talvez tenha sido o segundo, já não sei bem. Os dias ali dentro pareciam todos iguais, até ele decidir olhar para mim. Cheque! A voz dele ressoou, suave como veludo, mas com um gume de navalha. Gelei, a bandeja de prata na minha mão a tremer quase imperceptivelmente. Estava a 1 metro da cabine VIP, uma espécie de alcova semicircular forrada a veludo vermelho. No centro estava João Vesperi. Era mais novo do que os outros donos. Mal tinha 35 anos, com traços afilados, olhos da cor de aço frio e uma reputação que fazia homens chorar. Em frente a ele estava Marcos, um tenente rival da família Moretti. Marcos estava a suar, a gravata desapertada, o rosto pálido. Entre eles, o tabuleiro de xadrez.
Era um conjunto antigo, esculpido à mão em ébano e marfim. Diziam os rumores que pertencia ao avô de João. Bem, deves estar a brincar, João. Marcos gaguejou, a mão a pairar sobre um cavalo preto. Eu movo para aqui, tu pegas na torre. Eu movo para ali, tu pegas no bispo. Isso chama-se zugzwang, Marcos, João disse suavemente, acendendo um cigarro. A chama iluminou a cicatriz que lhe atravessava a sobrancelha esquerda. É uma situação onde qualquer movimento que faças enfraquece a tua posição. És obrigado a mover, e, no entanto, mover é a tua morte. Baixei os olhos, avançando para reabastecer o copo de água de Marcos. Vi o tabuleiro claramente. Marcos estava perdido. Era uma clássica rede de xeque-mate. Se Marcos movesse o seu cavalo para F6, João deslizaria a sua rainha para H7. Fim de jogo. A mão de Marcos tremia. Agarrou o cavalo e moveu-o para F6. Pronto! Marcos exalou. Bloqueado. João nem olhou para o tabuleiro. Olhou para mim. Empregada, disse ele. Ana parou, o coração a bater-lhe nas costelas como um pássaro enjaulado. Sim, senhor. Mais uísque, puro, e traz uma toalha para o senhor Marcos. Uma toalha? Marcos perguntou confuso. João finalmente olhou para o tabuleiro. A sua expressão era de tédio. Sim, porque estás a suar na minha mesa e estás prestes a derrubar o teu rei de frustração. João pegou na sua rainha. Não a bateu. Colocou-a suavemente em H7. Cheque-mate. O silêncio no lounge era absoluto. Os dois guarda-costas atrás de João, homens enormes chamados Luiz e Pedro, mudaram o peso. Marcos olhou para o tabuleiro, o rosto a ficar um tom violento de vermelho. Tu trapaceaste, Marcos sussurrou. Os olhos de João estreitaram-se. Desculpa? Tu trapaceaste, Marcos gritou, levantando-se e batendo na mesa. As peças de xadrez espalharam-se. Ninguém joga tão perfeitamente. Tens um computador algures, um auricular. João permaneceu sentado. Parecia desapontado. Pedro! Pedro avançou. O som de uma arma a ser carregada ecoou pela sala. Não, espera. A minha voz cortou a tensão. Foi um sussurro, mas no silêncio mortal soou como um grito. Todas as cabeças se viraram. João Vespério olhou para mim. Pela primeira vez nos 6 meses em que eu ali trabalhara, ele viu-me mesmo. O que disseste? João perguntou. Senti o sangue a esvair-se do meu rosto. Não era suposto ter falado. Foi um reflexo perigoso, estúpido, que tinha herdado do meu pai. Eu disse, espera, senhor. Gaguejei, agarrando a bandeja ao peito. E por que hei de esperar? João levantou-se imponente sobre mim. Ele cheirava a sândalo e pólvora. O senhor Marcos acusou-me de desonestidade. No meu mundo, isso exige uma correção permanente. Ele não viu a armadilha, eu disse, a voz a tremer, mas as palavras claras. O gambit da rainha recusado. Montou-o a 10 jogadas. O peão da rainha isolado. Atraiu-o para atacar o seu centro para poder abrir a coluna H. Não foi trapaça. Foi um capa-blanca de manual. Silêncio novamente. Desta vez era mais pesado. Marcos olhou para a empregada de mesa, depois para João. João inclinou a cabeça. Um brilho de divertimento dançou nos seus olhos frios. Capablanca? Conheces José Raul Capablanca? Eu sei um pouco, da escola. Menti. João olhou para as peças espalhadas no chão, depois olhou para Marcos. Fora, Marcos. A rapariga salvou-te a vida. A tua incompetência aborrece-me, mas a observação dela é original. Marcos não esperou. Saiu apressadamente da cabine, deixando a sua dignidade e a sua dívida para trás. João sentou-se novamente. Gestosou para o lugar vazio à sua frente. Senta-te. O meu estômago afundou. Senhor, tenho mesas para... Eu sou dono das mesas. Sou dono do edifício.
Sou dono da dívida do homem que te gere, João disse calmamente. Senta-te. Ana pousou a bandeja na mesa lateral e sentou-se. O veludo era macio, mas parecia que estava sentada numa cadeira elétrica. Qual é o teu nome? Ana. Ana. João testou o nome na língua. Reconheceste a estrutura do jogo. Isso não foi um palpite. Citaste a variação específica. O meu pai jogava, disse eu suavemente. Ele ensinou-me. A sério? João começou a apanhar as peças do chão, arrumando o tabuleiro com velocidade praticada. Ele é um grande mestre. Ele está morto, disse eu. A dor era antiga, mas a raiva era fresca. João não sabia que o homem que disparara contra o meu pai era um dos seus próprios capos. Um homem chamado Vitor. O talhante Moretti. As minhas condolências? João disse, suando como se significasse tudo menos isso. Terminou de arrumar o tabuleiro. Virou o tabuleiro para que as peças brancas ficassem viradas para mim. Joga comigo. Senhor, não posso. Estou a trabalhar. Estás a trabalhar para mim, João disse. E agora o teu trabalho é entreter-me. Marcos era um instrumento bruto. Mostra-me que és perspicaz. Se ganhares, dou-te 5.000 euros em dinheiro agora mesmo. 5.000 euros. Isso eram 3 meses de renda. Isso era medicação para o meu irmão Tiago, que estava a definhar num hospital estatal. E se eu perder? Perguntei. João sorriu. Era o sorriso de um predador. Se perderes, dizes-me a verdade sobre quem realmente és. Porque uma empregada de mesa que cita Capablanca não é apenas uma empregada de mesa. Olhei para as peças brancas. Estendi a mão e toquei no peão do rei. E4, sussurrei. O lão de obsidiana desvaneceu-se. O tilintar dos copos, o zumbido suave do jazz, o cheiro a fumo, tudo se dissolveu. Para Ana, havia apenas os 64 quadrados. Movi o meu peão para E4. João não hesitou. Moveu o seu peão para C5, a defesa siciliana. Agressivo, assimétrico. Era um jogo de luta. Ele não ia jogar para um empate. Ele estava a jogar para matar. Então, João disse, movendo o seu cavalo para F3. Há quanto tempo te escondes no meu clube, Ana? Não estou escondida, respondi, desenvolvendo o meu próprio cavalo. Estou a servir bebidas. Tu andas suavemente. Tu ouves. Tu tens olhos que registram tudo. João observou. Ele não estava a olhar para as suas peças. Estava a estudar o meu rosto, à procura de uma microexpressão, uma pista. Pedro diz-me que estás aqui há 6 meses. Nunca te atrasas. Nunca falas com os clientes. Sem namorado, sem redes sociais. Eu valorizo a minha privacidade. A privacidade é um luxo para os ricos, Ana. Para os pobres, geralmente é um sinal de que há um mandado. João fez o roque com o seu rei. De quem estás a fugir? Concentra-te no jogo, Dom Vesperi, disse eu, deslizando o meu bispo para fora. João parou. A mão dele pairou sobre a torre. Ninguém lhe dava ordens, nem os seus conselheiros, nem a polícia. Certamente não a ajuda. Mas em vez de raiva, um riso baixo escapou da sua garganta. Ousada, murmurou. Gosto de ousadia. O jogo progrediu rapidamente. João jogou com uma eficiência brutal. Lançou uma tempestade de peões no lado do rei, tentando quebrar as minhas defesas. Eu joguei defensivamente, a aparar os seus golpes, a trocar peças apenas quando necessário. Estava a conter-me. Sabia que tinha de o fazer. Se o vencesse muito rapidamente, ele saberia que eu era uma mestra. Se perdesse muito facilmente, ele perderia o interesse e despedir-me-ia. Eu tinha de andar no fio da navalha. Tinha de fazê-lo trabalhar para isso. Na jogada 20, o tabuleiro era uma confusão de complicações. João tinha um ataque forte, mas eu tinha um peão passado. Um único soldado a marchar para a linha inimiga, ameaçando tornar-se uma rainha. João inclinou-se para a frente, os olhos a estreitar-se. A arrogância tinha desaparecido, substituída por uma intensidade matemática fria.
Percebeu, talvez pela primeira vez em anos, que poderia realmente perder. Tu sacrificas o teu cavalo? João perguntou, apontando para o quadrado vazio onde o meu cavalo tinha estado. Arriscado, calculado, corrigi. Se eu o pegar, exponho o meu rei. E se não pegares, faço uma dupla nas tuas torres. João olhou para o tabuleiro por 2 minutos inteiros. O clube tinha ficado em silêncio novamente. Os barmen tinham parado de agitar misturas. Pedro, o guarda-costas, tinha se aproximado, a mão a descansar no seu coldre, perturbado pelo silêncio do seu chefe. Estás a atrair-me, João sussurrou, assim como eu atraí o Marcos. Vais pegar no cavalo, senhor? João olhou para mim. Os seus olhos eram intensos, penetrantes. Tu és perigosa, Ana. Ele pegou no cavalo. O meu coração saltou. Ele mordeu a isca. Imediatamente deslizei o meu bispo para D4. Cheque. O rei de João foi forçado para o canto. Movi a minha rainha para H3. João paralisou. Ele viu agora. Não era uma armadilha simples. Era uma sequência que eu devia ter calculado há 15 jogadas. Ele estava a 3 jogadas de ser mate. Ele olhou para o tabuleiro, depois olhou para mim. Podia virar a mesa. Podia pedir ao Pedro para me arrastar para o beco. Ele era o Dom. Não perdia para empregadas de mesa. Mas João Vesperi era um homem de honra, à sua maneira retorcida, e mais do que isso, era um homem obcecado pela inteligência. Lentamente derrubou o seu rei. Clac! O som ecoou como um tiro. Eu desisto, João disse, a voz desprovida de emoção. Pedro avançou com o rosto carregado de fúria. Chefe, ela... Silêncio, Pedro, João retorquiu. Ele não tirou os olhos de mim. Enfiou a mão no bolso do casaco e tirou um envelope grosso. Lançou-o para a mesa. 5.000, João disse. Conta! Confio em ti, disse eu sem tocar no dinheiro. Levantei-me, as pernas a tremer. Obrigada pelo jogo, senhor. Virei-me para sair. Ana, parei. Amanhã à noite, João disse. 8 horas. Veste algo diferente desse uniforme. Vamos jogar de novo. Tenho turno amanhã. Já não tens, João disse. Estás promovida. Já não és uma empregada de mesa. És a minha adversária pessoal. Eu não quero... Não foi um pedido, João disse, a sua voz voltando àquele tom de veludo afiado. E Ana, não penses que não percebi o que fizeste. Virei-me lentamente. Senhor, perdeste um cheque-mate em 2 jogadas na jogada 18. Arrastaste o jogo até a jogada 25. João levantou-se e caminhou à volta da mesa até estar a centímetros de mim. Estendeu a mão e arrumou uma madeixa de cabelo atrás da minha orelha. Os seus dedos estavam frios. Tu jogaste comigo. Querias ver como eu reagiria sob pressão. Prendi a respiração. Nunca mais te facilites para mim, João sussurrou. Ou eu trato-te como um inimigo em vez de uma convidada. Agora pega no teu dinheiro e sai. Agarrei o envelope e afastei-me, os meus saltos a tilintar no chão de mármore. Ao sair das pesadas portas de carvalho do lounge Obsidiana e pisar na fria noite de Lisboa, soltei um suspiro que prendera por 1 hora. Tirei o meu telemóvel do bolso. As minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia digitar. Abri uma aplicação de mensagens encriptadas e digitei uma mensagem para um utilizador chamado Fantasma. Alvo envolvido. Ele não suspeita de nada do passado. Apenas que eu sei jogar. Estou dentro. Olhei de volta para o clube, o letreiro de neon a zumbir. Eu tinha ganhado o jogo, mas a guerra tinha acabado de começar. E João Vesperi não tinha ideia de que a empregada de mesa que acabara de promover era a filha do homem que ele tinha enterrado nas fundações daquele mesmo edifício. Momentaneamente sinto que preciso de parar. Isto tudo, esta situação com João, era na verdade completamente absurda. Quer dizer, pensem bem, um governante antigo que de repente afirma que uma mulher comum é a sua, o que quer que seja.
Na minha terra, no Alentejo, teríamos dito: este está completamente maluco. Mas talvez fosse exatamente esse o problema. Talvez fosse demasiado real para ser verdade. Não sei. Esta dualidade constante, este andar no fio da navalha entre a minha missão e algo que começou a crescer em mim. Eu era uma arma criada para a vingança e, de repente, senti-me a vacilar, a duvidar de tudo. João era um assassino, mas havia momentos em que ele era humano, vulnerável. E eu, que deveria ser a sua destruição, via-me a protegê-lo, a decifrá-lo, a querer compreendê-lo. É uma ironia cruel, não é? Aquele que me tirou tudo de alguma forma começou a dar-me algo que eu nem sabia que procurava. Ou talvez apenas me confundisse ainda mais. É difícil saber. A mente e o coração, tudo se embaraça num nó cego. Voltemos à história. A viagem de elevador até a cobertura da Torre Vesperi, em Alcântara, durava exatamente 45 segundos. Eu contava-os. 1 segundo, 2 segundos, precisava dos números. Eles eram uma âncora. Eram previsíveis. Ao contrário do homem que me esperava no topo, os números não tinham uma agenda oculta. Quando as portas se abriram com um suave assobio pneumático, eu não estava a entrar numa casa. Estava a entrar num museu da solidão. As paredes eram de vidro do chão ao teto, oferecendo uma vista panorâmica de Lisboa, uma vasta grelha de eletricidade e ambição. O chão era de mármore preto, tão polido que parecia um lago escuro. João Vesperi estava de pé junto à janela, de costas para mim. Não estava a usar o casaco do fato. A sua camisa branca estava desabotoada na gola, as mangas arregaçadas, revelando antebraços musculados e marcados por leves cicatrizes brancas. Tinha na mão um copo de líquido âmbar, a olhar para a cidade que governava. És pontual, disse ele sem se virar. Aprecio isso. A maioria das pessoas faz-me esperar porque tem medo de chegar. Pensam que o atraso lhes dá poder. Só me dá tempo para preparar o seu funeral. Não tenho nada a temer, Sr. Vesperi. Menti. O meu pulso batia forte no pescoço. Eu estava a usar um vestido preto simples que comprara numa loja em segunda mão. Algo elegante o suficiente para me misturar, mas barato o suficiente para me lembrar quem eu realmente era. João, ele corrigiu virando-se. As luzes da cidade refletiam-se nos seus olhos, fazendo-os parecer vidro estilhaçado. Quando estamos nesta sala, atrás destas portas, não sou o Dom, sou apenas o jogador. Gestosou para uma mesa baixa no centro da sala. O jogo de xadrez estava lá. Era diferente do clube. Este era feito de mármore pesado e frio, branco contra cinzento. Senta-te. Sentei-me. A cadeira de couro engoliu-me. A sala estava silenciosa. Demasiado silenciosa. Faltava o burburinho do clube, o barulho que geralmente mascarava os meus pensamentos. Ali não havia onde esconder-me. Bebe, ele ofereceu. Água, por favor. Ele serviu-a sozinho, sem criados, sem guarda-costas, apenas nós os dois, lá no alto, acima do mundo. Colocou o copo perto da minha mão, os dedos a pairar perto dos meus por uma fração de segundo. Demasiado tempo. Hoje à noite jogamos um jogo diferente, João disse, sentando-se. Blitz, 5 minutos no relógio. Sem tempo para pensar. Sem tempo para calcular perfeitamente. Apenas instinto. O instinto revela o caráter, Ana. Exatamente. João bateu a mão no relógio. Clique. O seu tempo começou a contar. Ele jogou E4. Eu instantaneamente joguei C6. A defesa Caro-Kann, sólida, resiliente, difícil de quebrar. A sala encheu-se com o batimento rítmico. Tac, clique, tac, clique. Das peças a baterem no mármore e do relógio a ser pressionado. Movíamo-nos com velocidade vertiginosa. João era agressivo, até imprudente.
Lançava as suas peças para a frente, sacrificando a integridade estrutural por um poder de ataque puro. Ele estava a testar os meus reflexos. Quem te ensinou a lidar com a pressão, Ana? João perguntou, movendo o seu bispo. A vida, respondi, movendo o meu cavalo. Vaga! João sorriu, um sorriso lupino. A vida quebra a maioria das pessoas. Tornou-te perspicaz. Isso exige um catalisador. Trauma ou obsessão? Talvez ambos, contrapus. Vi o seu ataque a chegar. Um sacrifício de cavalo em F7. Se eu o pegasse, ele caçaria o meu rei para o aberto. Se eu o ignorasse, perdia material. Ignorei-o. Contra-ataquei no lado da rainha. Tu ignoras a ameaça, João levantou uma sobrancelha. É uma ameaça fantasma, disse eu, os meus olhos nunca deixando o tabuleiro. Parece assustadora, mas não há substância por trás dela. Como um homem que grita para esconder o fato de não ter munições. João parou. A mão dele pairou sobre o tabuleiro. O relógio fazia tic-tac. 4-2, 4-1. Ele olhou para mim, realmente olhou para mim. Tu vês através das coisas, não vês? Eu olho para o que está no tabuleiro, não para o que tu queres que eu veja. A porta da cobertura apitou. Passos pesados ecoaram no mármore. O feitiço estava quebrado. O rosto de João endureceu instantaneamente. O intelectual brincalhão desapareceu. O dom regressou. Pedro entrou. O enorme guarda-costas parecia fora de lugar no apartamento imaculado, como um touro numa loja de porcelanas. Usava um fato escuro que esticava nos ombros. Os seus olhos fixaram-se em mim com suspeita não disfarçada. Chefe, Pedro grunhiu, temos uma situação com o carregamento nas docas. O sindicato Ivanov está a pressionar o imposto. João não desviou o olhar de mim. Diz-lhes que o imposto subiu 10% pelo inconveniente de me fazerem responder a esta pergunta. Dizem que não vão pagar. Então queima o carregamento, João disse calmamente, como se estivesse a pedir uma sanduíche. Se eu não posso ter o lucro, eles não podem ter o produto. Queima tudo e envia as cinzas para o quarto de hotel do Vitor Vulov. Senti um arrepio a subir-me pela espinha. Queima tudo. Ele disse aquilo com uma crueldade tão casual. Este era o homem que ordenara o assassinato do meu pai. Eu tinha de me lembrar que não podia deixar a intimidade do jogo de xadrez cegar-me para o monstro sentado à minha frente. Pedro assentiu, mas não saiu. Olhou para mim. É sensato discutir negócios à frente da ajuda? Ela não é a ajuda, Pedro, João disse, a sua voz descendo uma oitava. Ela é a minha convidada e tem mais inteligência no seu dedo mindinho do que tu em toda a tua linhagem. Não a desrespeites de novo. A mandíbula de Pedro apertou-se. Olhou para mim com puro veneno. Fiz uma verificação de antecedentes, chefe. Como pediste? O meu coração parou. Mantive o meu rosto perfeitamente imóvel, uma máscara de calma. Lá vem. E então, João perguntou, finalmente olhando para o seu guarda-costas. Limpo? Pedro cuspiu a palavra como se soubesse mal. Demasiado limpo. Sem multas de estacionamento. Sem dívidas. Segurança social compatível. Ensino secundário no Alentejo. Empregada de mesa durante 5 anos. Ela é um fantasma. Estás a ver? João virou-se para o tabuleiro. Uma pessoa reservada. Agora sai, Pedro. Trata dos russos. Pedro virou-se para sair, mas a porta parou. Tem cuidado, João. As rainhas são a peça mais perigosa do tabuleiro. Movem-se em qualquer direção que queiram. A porta fechou-se com um assobio. João olhou de volta para mim. O relógio ainda corria. Ele não confia em ti, João disse suavemente. Ele é pago para ser paranoico. Ele é pago para estar certo, João corrigiu. Ele estendeu a mão e derrubou o seu rei. Tinha perdido por tempo enquanto lidava com o Pedro. Não se importava. Tenho uma proposta para ti, Ana. Outro jogo? Não, um torneio. João levantou-se e voltou a caminhar até a janela.
Uma vez por ano, os chefes das 5 famílias e os sindicatos internacionais reúnem-se. Chamamos-lhe a Cimeira de Ferro. Discutimos territórios, tréguas e acordos, mas não usamos advogados, não usamos armas, não dentro da sala de qualquer forma. Virou-se para mim, a sua silhueta emoldurada pelas luzes da cidade. Usamos campeões. Se há uma disputa sobre um território, jogamos por isso. Xadrez, póquer, às vezes simples dados. É uma tradição dos tempos antigos. Mantém o sangue fora das ruas. E tu queres que eu seja a tua campeã? Perguntei. Tenho uma disputa com Vitor Vulov sobre os portos de Setúbal. Ele tem um grande mestre de São Petersburgo na sua folha de pagamentos. Uma máquina de homem, o Nikolai. O meu jogador habitual teve um acidente na semana passada. Eu sabia o que acidente significava. Se ganhares, João disse, caminhando na minha direção, eu ganho o controlo dos portos. Isso vale 50 milhões por ano para mim. E o que é que eu ganho? Levantei-me, encontrando o seu olhar. Tu ganhas acesso, João sussurrou. Estava perto agora. Conseguia sentir o cheiro a uísque no seu hálito. Tu queres saber quem eu sou? Queres entender este mundo? Venha à cimeira, sê a minha rainha. Ganha por mim e eu concedo-te um favor. O que quiseres, dinheiro, proteção, verdade, o que seja. Verdade. Era isso que eu precisava. Eu precisava que ele confessasse o assassinato de Arthur Luz. Precisava que ele nomeasse as pessoas envolvidas para que eu pudesse destruí-las todas. Eu faço, disse Ana. João sorriu. Desta vez, não foi o sorriso do predador. Foi outra coisa, algo quase admirável. Bom, prepara-te, Ana. O jogo que jogamos na cimeira não é apenas sobre mover madeira, é sobre guerra. O regresso a Lisboa devia ser uma volta da vitória. João Vesperi tinha sobrevivido à tentativa de assassinato na cimeira, e os seus inimigos estavam em desordem. O lounge Obsidiana estava fechado ao público naquela noite. Estava decorado com lírios e rosas brancas. O melhor champanhe estava no gelo. Um pequeno quarteto de jazz tocava suavemente no canto. A música preferida de João, algo melancólico. Eu usava o vestido verde esmeralda novamente. Estava junto ao bar a observar João. Ele estava a rir com um dos seus capos. Era um som que raramente ouvia. Parecia mais leve, mais jovem. Ele viu-me a observá-lo e desculpou-se vindo até mim. Pegou na minha mão e beijou-me os nós dos dedos. Tenho algo para ti, disse ele, tirando algo do bolso. Tirou uma pequena caixa de veludo. Prendi a respiração. Seria um anel? Se ele me pedisse em casamento, o jogo terminava. Eu não podia dizer sim ao homem que deveria destruir. João abriu a caixa. Dentro repousava uma peça de xadrez. Era um rei esculpido em diamante negro sólido. Captou a luz, fragmentando-a num espectro de escuridão. O meu pai deu-me o conjunto original, João disse suavemente. Mas perdi o rei negro há anos. Mandei fazer este para o substituir. Quero que o tenhas. João, eu gaguejei, empurrando a caixa ligeiramente para trás. Não posso aceitar. É demais. Não é suficiente, disse ele, a voz intensa. Tu salvaste a minha vida, Ana. Mas mais do que isso, tu salvaste a minha mente. Antes de ti, toda a interação que tinha era uma transação. Contigo é uma conversa. Eu quero-te ao meu lado. Não como campeã, não como empregada de mesa, como parceira. Ele colocou a caixa na minha mão e fechou os meus dedos sobre ela. O diamante era frio, afiado contra a minha palma. Ana, ele começou, eu acho que eu... As pesadas portas de carvalho do lounge abriram-se com um estrondo violento. A música parou. Os capos esticaram a mão para as suas armas. Pedro estava na porta. Estava encharcado pela chuva, a água a escorrer do seu casaco para o chão de mármore. Ele segurava a pasta de couro numa mão e uma arma na outra. Pedro! João ladrou, dando um passo à minha frente. O que significa isto?
Guarda a arma, chefe, Pedro disse, a voz a tremer com adrenalina. Mas mantenha os olhos abertos. O inimigo está dentro da sala. O único inimigo aqui é a tua falta de disciplina, João avisou, os olhos a estreitar-se. Baixa a tua arma. Não posso fazer isso, João, Pedro disse. Ele avançou, ignorando os outros guardas. Atirou a pasta de couro para a mesa mais próxima. Ela deslizou pela superfície e parou em frente a João. Abre-a, Pedro desafiou. João olhou para Pedro, depois para a pasta. Sentiu a mudança no ar. Aquilo não era insubordinação. Aquilo era uma intervenção. João abriu os fechos, virou a tampa. Eu estava ali paralisada. Eu sabia que não precisava de olhar para dentro. Senti o chão a desabar sob os meus pés. Agarrei o rei de diamante negro com tanta força que ele me cortou a palma da mão. João pegou na fotografia a imagem granulada do torneio de xadrez. Olhou para a rapariga. Olhou para o homem no fundo. Pegou na certidão de nascimento. Leonor Luz. Pai. Arthur Luz. O silêncio na sala era mais pesado que o túmulo. Era um peso físico, a esmagar o ar dos pulmões de todos. João olhou para os papéis por um longo tempo. O seu rosto não mudou. Ele não gritou. Ele não chorou. Mas a luz nos seus olhos, aquela rara luz humana que aparecera nos últimos dias, morreu. Foi extinta instantaneamente, substituída por um vazio de zero absoluto. Ele lentamente colocou os papéis de volta na caixa. Fechou a tampa. Virou-se para mim. Não olhou para mim com raiva. Olhou para mim com uma desilusão profunda e aterradora. E é aí que nos encontramos agora. Ou melhor, onde me encontro eu? O tabuleiro de volta à mesa. Uma arma entre nós. O ar pesado. A partida final. A sala estava em silêncio, exceto pelo claque rítmico do marfim contra o ébano. Lá fora, a tempestade intensificara-se. Os trovões a chocalhar as janelas de vitrais do lounge obsidiana. Cá dentro, o ar estava denso com o cheiro a uísque velho e a morte iminente. João jogava como um homem possuído. Abandonou completamente a defesa. Empurrava os seus peões para a frente numa falange irregular, suicida. Não estava a jogar para ganhar. Estava a jogar para magoar. Cada movimento era uma acusação. Traidora, mentirosa, espiã. Eu jogava com as lágrimas a secar nas minhas bochechas. Eu desviava os seus ataques, não com agressão, mas com uma precisão dolorosa. Via a dor por trás dos seus movimentos. Ele estava a tentar forçar a minha mão. Ele queria que eu pegasse na arma. Ele queria morrer, mas precisava que eu fosse o monstro que ele acreditava que eu era. Estás a tremer, João murmurou, movendo o seu bispo para prender o meu cavalo. É medo ou o peso do dedo no gatilho? É luto, João, sussurrei, deslizando a minha torre para I8. Por ambos. Guarda a tua pena para os mortos, ele retorquiu. O meu pai está morto, disse eu, a minha voz ganhando uma clareza súbita e nítida. Mas não o mataste porque ele não quis juntar-se a ti. Mataste-o porque ele descobriu a fuga. João parou. A mão dele pairou sobre a arma. O que estás a dizer? O meu pai era contabilista, João. Ele não via apenas números. Via padrões, tal como eu. Fiz o meu movimento. Um discreto avanço de peão. Ele encontrou uma discrepância nos livros da véspere. Alguém estava a desviar. Não apenas trocos. Milhões. Alguém estava a construir um fundo de guerra para te derrubar. Os olhos de João estreitaram-se. Isso é impossível. Apenas 3 pessoas têm acesso a esses livros. Eu, o meu irmão, e ele parou. O nome morreu na sua garganta. E o Pedro, eu terminei. O Pedro é leal. João rosnou, embora a sua convicção vacilasse. Ele é um cão, mas é o meu cão. Será? Olhei para o tabuleiro. Quem verificou a rota para a cimeira? O Pedro. Quem geria a segurança quando o meu pai foi baleado? O Pedro. Quem encontrou o meu ficheiro esta noite, assim que estavas prestes a confiar completamente em mim? João olhou para o tabuleiro.
Olhou para a posição. Eu não tinha estado a atacar o seu rei. Tinha estado a manobrar as minhas peças para prender o seu bispo. O bispo que representava o seu conselheiro. Estás a mentir, João sussurrou. Mas a sua mão afastou-se da arma. Cheque, disse eu suavemente. Não foi um cheque no tabuleiro. Foi um cheque na sua realidade. De repente, as pesadas portas de carvalho rangeram e abriram-se. Pedro voltou a entrar. Já não segurava a pasta. Segurava uma Uzi com silenciador. Ela é boa, chefe, Pedro disse, a sua voz desprovida da subserviência áspera que costumava fingir. Ela é mesmo boa. Não pensei que ela fosse descobrir os livros. O Arthur era mais inteligente do que eu pensava também. Que pena ter de sangrar naquele beco. João não se virou. Manteve os olhos fixos nos meus. Pedro, baixa a arma. Não posso fazer isso, João, Pedro suspirou. O Vulov ofereceu-me a coroa. Estás a ficar fraco. A apaixonar-te pela ajuda é embaraçoso. Pedro levantou a arma. Diz adeus, Doni. Bang! O tiro foi ensurdecedor no espaço fechado. Os olhos de Pedro arregalaram-se. Olhou para o peito, onde uma flor carmesim florescia rapidamente. Lançou a Uzi, tentou falar e desabou de cara no chão de mármore. João baixou a sua 9mm prateada. Ele não hesitou. Ele não olhou. Ele disparou por baixo do próprio braço, um truque que só um homem que viveu pela arma poderia dominar. Fumo esvoaçava do cano. João levantou-se. Ele não olhou para o corpo. Olhou para mim. Tu sabias, João disse, a voz quebrada. Tu jogaste o jogo para ganhar tempo. Sabias que ele estava a ouvir. Eu sabia que ele não ia resistir a gabar-se, disse eu levantando-me. As minhas pernas finalmente cederam e apoiei-me na mesa. João caminhou à volta da mesa. Parou a poucos centímetros de mim. A arma jazia esquecida no chão. A raiva tinha desaparecido, substituída por uma vulnerabilidade crua e sangrenta. Tu salvaste-me, sussurrou novamente. Eu salvei o homem, disse eu, as lágrimas a regressar. Não o dom. Estendi a mão ao bolso e tirei o rei de diamante negro que ele me tinha dado. Coloquei-o suavemente no tabuleiro, entre as peças espalhadas do nosso jogo inacabado. Não posso ficar, João. Podes, ele implorou, estendendo a mão para a minha. Nós resolvemos isto. Começamos de novo. Tu e eu, parceiros. Não, afastei a minha mão. Cada vez que olhar para ti, vejo o meu pai. E cada vez que tu olhares para mim, verás a mentira. Estamos em xeque-mate, João. Não há mais movimentos. Passei por ele, pelo corpo morto de Pedro, pelas cadeiras derrubadas. Ana, ele chamou. Parei à porta, a minha silhueta emoldurada pela tempestade lá fora. Quem ganhou? João perguntou. O jogo? Quem estava a ganhar? Olhei para trás uma última vez. Foi um empate, João. Sempre foi um empate. Saí para a chuva, desaparecendo na noite de Lisboa, deixando o rei do submundo sozinho no seu castelo, a governar um reino de fantasmas. E hoje, não sei. Às vezes penso que foi o melhor que me podia ter acontecido. Outras vezes, penso que cometi um erro. Provavelmente ambos. É assim a vida, não é? Nada é claro, nada é perfeito. Mas é a minha vida, as minhas escolhas, as minhas cicatrizes. O que farias tu no meu lugar? Terias pegado na arma? Ou terias simplesmente desaparecido como eu fiz, deixando para trás a promessa de um futuro incerto e o fantasma de um amor que nunca poderia ser? Eu não tenho as respostas, talvez nunca as tenha, mas a história continua, mesmo que o jogo tenha terminado.